Amém? Colossenses capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Aleluia. Santos e fiéis irmãos em Cristo. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Queria destacar alguns pontos importantes aqui. O primeiro, o apóstolo Paulo, dizendo eu e o irmão Timóteo estava com ele, não preso, mas fazendo companhia para ele. Timóteo foi para Roma fazer companhia a Paulo. E com ele, na prisão, tinha outros cristãos presos também. Entre eles, o Epáfras, que foi o conservo, aquele que serve a Deus juntamente. Então podemos dizer que cada um de nós que servimos a Deus somos conservos. Prestamos o mesmo serviço, servimos ao mesmo Senhor. E ele diz aos santos e fiéis, irmãos, santos e fiéis. Ele chama essas pessoas de santos, fiéis, de igreja, fala do seu amor, do que ele ouviu de bom, de positivo com relação a essa igreja, mas mais à frente ele vai dar instruções para essas pessoas. Como se não fossem irmãos em Cristo, como se não fossem santos e fiéis. Porque essa palavra de advertência, ela não basta, ela não precisa ser feita apenas uma vez na vida e pronto, aprendemos, já ouvimos, já entendemos. Ela precisa ser relembrada, repetida, falada, como advertência, para nos mantermos santos e fiéis. Porque senão, facilmente nos desviamos da verdade. Essa é a realidade da nossa natureza humana. Ele fala da sua alegria quando ouviu falar da fé que havia nesses irmãos. Fé esta em Cristo Jesus, do amor que eles têm. Por causa, qual é a razão dessa fé em Cristo Jesus? Desse amor que eles têm pelos santos? Qual é a causa? Qual é a razão? É a esperança, que está preservada aonde? Versículo 5. Aonde que essa esperança está preservada? Nos céus, guardada, protegida. Ninguém pode nos roubar. Essa esperança não pode ser roubada, não pode ser apagada, porque ela está nos céus. A promessa, quem fez a promessa é fiel e há de cumprir, ponto final. O que nós precisamos fazer é manter a fé, não duvidar de quem fez a promessa.
porque Ele é poderoso para cumprir com a sua palavra. Ele é honesto, Ele não mente, Ele não engana. Da esperança preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade. Essa esperança, essa fé, esse amor pelos santos, não surgiu através de coaches, de livros de autoajuda, ouvindo os filósofos do mundo, os sábios do mundo, mas ouvindo o quê? A palavra da verdade. A palavra de Deus. É isso o que nós precisamos ouvir e manter o foco, a nossa mente. A palavra da verdade do Evangelho. O Evangelho, ele não precisamos acrescentar nada, não precisamos retirar nada, alterar nada, melhorar nada, porque ele é perfeito em si. Essa palavra da verdade, do Evangelho, que chegou até vós, como tem chegado a todo mundo, e tem produzido fruto e crescendo. Essa palavra da verdade, do Evangelho, tem produzido frutos na sua vida, na minha vida? Tem produzido frutos na nossa vida? Frutos eternos? Não estou falando de frutos terrenos, não. Tudo que há aqui vai passar. Frutos eternos. Está produzindo frutos eternos? Está havendo crescimento? Amém, glória a Deus. Se não está, eu preciso pensar. Eu sei que o problema não está em Deus. Se a minha vida não está produzindo frutos, se não está havendo crescimento, o problema não está em Deus. Está em mim. E eu preciso descobrir o que eu preciso fazer, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, para que eu passe a produzir frutos, para que eu passe a crescer. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus. Precisamos ouvir a respeito da graça de Deus? É claro, é óbvio. Como vamos entender a respeito de algo que nós não ouvimos? Precisamos ouvir. Mas não basta ouvir. Precisamos entender. E a graça de Deus, amados, é algo difícil de entender. Quando eu olho para mim e vejo que eu não sou digno da sua graça. Eu não sou merecedor da sua misericórdia. Não sou, tem que ser sincero. Do amor de Deus, da bondade de Deus. Ninguém é bonzinho, ninguém é merecedor. Se você foi alcançado por Deus, se você ouviu e entendeu a respeito da graça de Deus, não foi porque você merecia mais do que aquele outro que não foi alcançado. Foi a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida, porque Ele te amou sobremaneira. Então é algo difícil de entender, mas entendemos como tudo, pela fé. Eu creio. Eu não entendo com toda a sua profundidade. Nós vamos passar toda a eternidade na glória, com uma nova mente, entendendo, conhecendo a Deus. E toda a eternidade não é suficiente para entendermos o amor de Deus, porque o amor de Deus é infinito. A graça de Deus na verdade. Segundo fostes, conforme fostes, instruídos por Epáfras, conservo de Paulo. Alguém que é um companheiro de serviço, de obra, de ofício, de chamado ministerial. Às vezes a gente pensa, quando a gente lê o livro de Atos, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente pensa que só tinha Paulo evangelizando. Só tinha Paulo pregando o
o evangelho. E não é verdade, tinha muitos outros conservos, muitos outros colaboradores. Nós lembramos de Barnabé, que depois, na terceira viagem missionária, sai com Marcos, mas tem muitos outros que são citados nas suas epístolas. E nós não percebemos porque não lemos com a atenção e com o zelo necessário. E Epáfras está preso também. No capítulo 4 de Colossenses, Paulo vai citar Epáfras como um prisioneiro no Senhor, juntamente com ele, lá em Roma também. Ele diz assim: nosso amado conservo, e quanto a vós outros, para vós outros, quem é Epáfras? Fiel ministro de Cristo. Cumpre com fidelidade o seu ministério como pregador do Evangelho. E o Evangelho esse que chegou até vocês por intermédio de Epáfras. Aleluia. Glória a Deus. O qual também, Epáfras, nos relatou do vosso amor no Espírito. Versículo 9. Por esta razão, por causa do relato de Epáfras, também nós, desde o dia em que ouvimos falar a respeito da fé de vocês, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Eles estão presos, mas com as suas mentes lá em Colossos, orando, intercedendo, não pela sua liberdade, mas por aqueles que estão livres, que estão lá em Colossos. E está pedindo a Deus para que eles transbordem, que eles não tenham apenas um conhecimento suficiente para eles, mas que eles possam transbordar e abençoar outros, como a botija de azeite da viúva pobre, que foi transbordando e transbordando, enchendo vasilhas vazias, e só cessou quando não havia mais vasilhas vazias. E queridos, há ou não há vasilhas vazias que precisamos encher? Mas para isso precisamos o quê? Transbordar. Eu não posso, você não pode, nós não podemos ficar satisfeitos com aquilo que já alcançamos. Podemos ser gratos, sim, claro, mas não satisfeitos. E dizer: Senhor, eu quero transbordar. Eu quero ter água viva transbordando, saindo de mim. Não apenas para atender a minha necessidade e da minha família, mas de todos aqueles que têm sede. Mas para isso precisamos transbordar. Mas como iremos transbordar se não crescemos? Que transbordeis no pleno conhecimento. Transbordar em quê? No conhecimento. No conhecimento da vontade de quem? De Deus. Transbordar no pleno. O que é algo pleno? Algo completo. Conhecimento da vontade de Deus. Eu não preciso conhecer qual é a vontade dos irmãos. Digo aqui o que vocês querem. Que a gente pregue, que a gente ensine. O que vocês querem? Não, eu tenho que perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor deseja? Qual é a sua vontade? Qual é a vontade do Senhor? E transbordar nesse pleno conhecimento e em toda a sabedoria. Temos que transbordar. Não, eu já sei o suficiente para ter uma vida cristã, mais ou menos.
Não, eu já tenho o suficiente para levar uma vida cristã boa. Você é um bom cristão, um bom membro de uma igreja. Mas não é isso que Deus quer de você e quer de mim. Nem hoje e nem em 2025. Ele quer que a gente transborde com abundância, com fartura, em toda sabedoria e entendimento o quê? Da psicologia, da sociologia, das ciências humanas, da filosofia. Não, não é isso. Pleno conhecimento, pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento, o quê, irmãos? Espiritual. É a base. Ninguém vai ser saudável emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, se o espiritual não vai bem. Não vamos inverter o processo. Hoje, fala-se em cuidar muito do corpo, saúde. É bom, temos que cuidar do corpo. Porque esse teu corpo aí não te pertence. Foi Deus que te deu. Para nós não existe meu corpo e minhas regras. Porque esse corpo aqui não é meu. Eu tenho que cuidar dele. É claro, é óbvio. Essa mente aqui, essa alma que eu tenho, que habita em mim, na verdade não é a alma que eu tenho, é a alma que eu sou e habita nesse corpo que Deus me deu. Eu tenho que cuidar da minha alma. Mas como? Buscando o pleno conhecimento da vontade, da sabedoria e do entendimento espiritual. Buscando saber a vontade do Senhor. Para quê? Versículo 10. Com que finalidade? Com que objetivo? A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Não apenas do modo digno na sociedade. Alguém pode ter uma vida, ser um cidadão exemplar, ter uma vida social perfeita, uma pessoa honesta, cumpre com seus compromissos, tudo direitinho como tem que ser. Mas isso não faz dele alguém que vive de modo digno do Senhor, vive no modo digno de acordo com os padrões humanos, o padrão da sociedade. Mas nós temos que ir além. Além. Se queremos ser luz. Se queremos ser sal. Se nós formos apenas igual, que luz estamos sendo? Uma luz artificial. Mas temos que ser luz espiritual, eterna. Trazer entendimento, clareza, naquilo que as pessoas, mesmo vivendo de maneira digna na sociedade, estão cegas. Não conseguem enxergar a verdade eterna, o amor de Deus, a obra de Cristo. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Não é agradar a Deus em algumas coisas, ou em muitas coisas, mas agradar a Deus em todas as coisas. Isso é uma tarefa impossível, humanamente falando. Mas para isso temos as Sagradas Escrituras, temos Jesus, o Verbo vivo, e temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Porque ter o Espírito Santo habitando em nós é mais do que falar em línguas, é mais do que curar enfermos, é mais do que fazermos prodígios. Mas ter o Espírito Santo habitando em nós é conhecer a vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual para vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado.
É um bom projeto para 2025. Um excelente projeto para 2025. E que deveríamos colocar como prioridade nas nossas vidas. Agradar a Deus inteiramente. E ele continua. Por que Paulo, Epáfras, Timóteo e seus demais companheiros estão orando pelos colossenses? Pelo que já vimos até agora, mas para quê? O seu inteiro agrado de Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aleluia! Vejam como Paulo enfatiza a importância do conhecimento, da sabedoria e do entendimento, porque sem essas coisas é impossível servir a Deus, viver para Deus de maneira agradável, plenamente. É impossível. Nós não podemos viver de acordo com aquilo que eu acho, daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso. Mas eu tenho que buscar em Deus essa sabedoria do alto, esse conhecimento, esse entendimento. Você quer agradar alguém? Você tem que conhecer esse alguém. Você quer agradar a Deus? Você quer servir a Deus? Não faça da sua maneira. Não faça como você acha melhor, como você bem entende. Busque intimidade com Ele, converse com Ele, fale com Ele. E Ele vai falar. Ele vai responder. Ele não é uma imagem de madeira, de barro, de bronze, seja lá, de mármore, que tem boca, mas não fala, que tem ouvidos, mas não ouve. Deus ouve. E Ele responde, Ele fala. Ao invés de apresentarmos uma lista de pedidos para 2025, por que não apresentamos isso ao Senhor? De ter, Senhor, eu preciso, eu entendo que eu necessito conhecer a Tua vontade, para que o Senhor possa me tornar sábio, entendendo as coisas espirituais, para que eu possa viver de maneira digna do Senhor, te agradando inteiramente, frutificando em toda boa obra e crescendo a cada dia, no pleno conhecimento de Deus. O que mais? O que mais que eles estão orando? Versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder. Para que precisamos ter força, queridos? Para que precisamos ser fortes? Ter músculos. Primeira coisa, para nos mantermos de pé. Podemos ter uma independência. Podemos andar e fazer as nossas coisas sem depender de outros. Precisamos ter força, como nós vamos ver mais à frente, quando Paulo aqui em Colossenses vai dizer, suportando-vos uns aos outros. João, por favor, fica aqui do meu lado. Fica aqui do meu lado, por favor. Dá para todo mundo ver. Ter força, não só para me manter de pé, para sustentar, mas na hora que o meu irmão ou eu estiver fraco, o outro possa me sustentar, possa me ajudar. Mas como que João poderia me ajudar se ele estiver fraco? Se ele também não está se aguentando de pé? Então ele diz que sejam fortalecidos. Lembrando, Paulo está preso, mas está fortalecido no Senhor. E para isso, e por isso, por essa razão, ele está escrevendo cartas para as igrejas, dizer, mantenham-se firmes, mantenham a fé, não enfraqueçam, não esmoreçam. Porque vocês precisam dessa força como eu preciso, todos nós precisamos. Então Paulo está orando pelos colossenses, para que sejam fortalecidos no poder
No poder de quem? Do homem? Não. Poder de Deus. Segundo a força da sua glória. A glória de Deus é infinita, a sua força é infinita, o seu poder é infinito. O nosso Deus, irmão, para Ele não há impossíveis. Nós é que pela nossa falta de fé limitamos o que Deus pode fazer na nossa vida. Deus falou com Moisés: envia 12 espias, um de cada tribo, para ver a terra que eu vou dar para vocês, que eu vou dar. Aí eles vão. A terra é boa. Mana leite e mel. Terra boa. Tem pasto para os gados, tem fruto, a terra fértil, tudo que se plantar, a terra é boa. Mas tem gigantes lá. Por que eles temeram? Porque não estavam fortalecidos no Senhor. E não estavam por quê? A culpa é do Senhor? Não, desde o Egito, Deus vem dando prova do seu poder. Com as pragas, o povo sendo liberto, o mar sendo aberto, água jorrando da pedra, maná descendo do céu, não faltando comida. A presença de Deus ali manifesta no meio deles. Ainda assim eles temeram. Não, o povo de lá é gigante. E perderam a bênção por falta de fé. Aquilo que Deus tem prometido para o seu povo, hoje, amanhã, semana que vem, 2025, 2026, até que Ele venha, as promessas deles estão mantidas. Agora, se vamos receber as bênçãos ou não, depende de como nós recebemos, de como nós cremos. Se eu creio, eu recebo. Se eu não creio, vai ficar 40 anos no deserto, sem necessidade. Ficaram 40 anos no deserto sem necessidade. Mas por quê? Porque foram incrédulos. Que não sejamos incrédulos, mas crentes, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, fortalecidos para as lutas, para os combates, para as dificuldades da vida, para as adversidades. Mas se eu estou fraco, qualquer coisinha vai me derrubar, qualquer gripezinha vai me prostrar por terra. Mas quando eu estou fortalecido, quando a nossa imunidade espiritual está boa, bate e volta. Porque eu estou fortalecido no Senhor. E Paulo está orando pelos Colossenses por esta razão também. Fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança. Em quais são as situações da vida que nós precisamos perseverar? Nas boas ou nas ruins? Nas fáceis ou difíceis? Nas coisas fáceis, há necessidade de perseverança? Não? É nas lutas, é nas adversidades, é nas dificuldades da vida que todo mundo enfrenta. Então, são nesses momentos que precisamos ter força para perseverar. Senão vamos desistir. Vamos abandonar o barco. Precisamos ser perseverantes. Olha, em toda perseverança e longanimidade, uma paciência longa. Quais são as situações que precisamos ser pacientes? É nos momentos de dificuldade, de luta. Eu tenho que ter paciência. Mas aqui não se fala apenas de uma paciência, fala de longanimidade. Um ânimo longo, que não se abate facilmente ou rapidamente, mas porque conhecemos a vontade do Senhor, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, porque vivemos de maneira integral, agradando a Ele, frutificando para toda boa obra. Vejam que as coisas estão interligadas, são condicionais.
fortalecidos para as lutas, para os combates, para perseverarmos e sermos longânimos e com tristeza, passar pelos momentos de dificuldade, perseverar, sermos longânimos, mas com tristeza, com semblante abatido, murmurando, reclamando: ó Senhor, por que o teu servo está passando por isso? Não, mas com o quê? Com alegria, que é fruto do Espírito Santo. Gálatas. Sem o Espírito Santo, ninguém vai se alegrar nos momentos de luta e dificuldade. Mas com o Espírito Santo é possível estar alegre, bem de verdade, não da boca para fora. Aleluia. Com alegria. E o quê? Murmurando, né? Muda o versículo, por favor. Murmurando, com alegria e murmurando. É isso? Passar por esses momentos, ser fortalecidos para perseverar com longanimidade e alegria, fazendo o quê? Dando graças ao Pai. Aleluia. Que vos fez idôneos, que vos qualificou. Quem que nos qualifica? Deus. Dando graças, obrigado, Senhor, porque o Senhor me revelou a sua vontade, tem me revestido com sabedoria, com entendimento, eu tenho vivido de maneira digna do Senhor, eu tenho buscado viver de maneira íntegra, agradando a Ti em todas as coisas, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. O Senhor tem me fortalecido, o Senhor tem, eu tenho perseverado com alegria. Obrigado, Senhor. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, que nos tornou, que nos fortaleceu nele, que nos qualificou nele. Que nos qualificou a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Que nos qualificou, que nos tornou, ele nos tornou merecedores dignos de recebermos, de fazermos parte da herança eterna, não da herança aqui terrena. Jesus foi abordado por um jovem dizendo: Senhor, olha, o meu irmão não quer dividir a herança comigo. Meus pais morreram, ele quer ficar com tudo para ele. Aí Jesus deu uma resposta seca para ele. Quem me fez juiz com relação a essa situação? Por quê? Justiça, justiça, mas mais importante do que nos cabe, do que é nosso direito ou não é o nosso direito aqui na terra, porque os nossos direitos são desrespeitados todos os dias, a todo momento, através das injustiças cometidas pelo governo, as injustiças cometidas pelos criminosos. Somos roubados o tempo todo dos nossos direitos. Mas a nossa herança, que está nos céus, ninguém pode roubar. O ladrão não tem como escavar e roubar. A ferrugem não come, a traça não corrói. Essa tem que ser a razão da nossa alegria e de darmos glórias a Deus. E Paulo continua. Vamos pular aqui, vamos para o capítulo 2. Não porque o conteúdo aqui dos versos 13 ao 29 não sejam importantes. Paulo aqui vai tratar da obra de Cristo, da missão de Cristo, que ele fez por nós. Também vai relatar a respeito do seu ministério, do seu chamado.
É algo importantíssimo para nós conhecermos, estudarmos, meditarmos, sim. Mas não para o contexto da mensagem de hoje. A mensagem de hoje é de trazer à tona, de revelar, de trazer luz ao conhecimento, à vontade de Deus para as nossas vidas, de acordo com o tema proposto para a mensagem de hoje e do próximo domingo. De que é o pensar, buscar e pensar nas coisas lá do alto. Então vamos para o capítulo 2, onde podemos destacar aqui alguns pontos importantes também. Para as nossas vidas, para os nossos projetos de vida, para as mudanças e transformações que nós precisamos. Capítulo 2, verso 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram à face. Já soubemos então que há uma igreja em Colossos que foi evangelizada por Epáfras. Estamos sabendo agora, pelo versículo 1 do capítulo 2, que há uma igreja também em Laodiceia. E no capítulo 4, versículo 13, ele fala também dos irmãos de Herápolis. São cidades gregas da Ásia Menor, próximas uma das outras. O que nos faz entender que Epáfras evangelizou essas 3 cidades e instituiu ali 3 igrejas. E ele diz: com grande luta venho mantendo por vós. Como? Através das suas orações. Paulo está lá em Roma, preso, orando, jejuando e buscando a revelação de Deus da mensagem que ele precisa enviar para essa igreja. E no finalzinho de Colossenses capítulo 4, ele fala a respeito de uma carta que ele escreveu também para a igreja de Laodiceia. E ele diz assim: quando vocês terminarem de ler essa carta que eu enviei para vocês, envie essa mesma carta para Laodiceia. E cuidem para que a carta que eu enviei para Laodiceia seja lida também no meio de vocês. Infelizmente, a carta que Paulo escreveu para Laodiceia se perdeu e não faz parte do cânon, né? Da palavra de Deus, das Escrituras. Mas nós temos Colossenses e temos as demais epístolas de Paulo, de Pedro, Tiago e João. Porquanto a grande luta que venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face. Ele nunca esteve em Colossos. E ele tem orado para quê? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Mais uma vez aí Paulo destacando a importância do entendimento, da sabedoria, do conhecimento. Convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Compreender plenamente. Precisamos, irmãos, para levarmos uma vida cristã de qualidade, que honre a Deus, que glorifique a Deus, para que transborde em nós, precisamos compreender plenamente. Tem dúvida? Tiago diz, se falta sabedoria, o que nós devemos fazer, segundo Tiago? Ore a Deus, peça a Deus, e Ele dá liberalmente. Porque Deus, nosso Deus, é o Deus de toda sabedoria, de todo conhecimento, de todo entendimento. Ele sente prazer em dar aos seus filhos sabedoria, entendimento e conhecimento.
o mistério de Deus, Cristo. É um mistério que é possível a pessoa conhecer a Bíblia, e há muitas pessoas no mundo assim que conhecem a Bíblia, mas a revelação de Cristo para elas continua um mistério. Elas não aceitam, porque não entendem, são racionais. Como não entende, não faz sentido Deus se fazer homem, Deus morrer pelo homem, pelos pecadores, na cruz pedir perdão por eles, isso não faz sentido. Conhece, mas não compreendem o mistério de Deus. Versículo 3. O mistério de Deus, em quem, Cristo, está se referindo a Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, estão guardados, mas que se revela para os seus. E nós temos exemplo disso nos evangelhos. Jesus ensinava por parábolas. As pessoas não entendiam. Mas no particular, na intimidade com seus discípulos, ele dava o entendimento da parábola. É a mesma coisa. Qualquer um pode pegar uma Bíblia e ler. Se os mistérios, se os tesouros da sabedoria e conhecimento vão ser revelados a eles ou não, depende do mover, do agir do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo já está se movendo, ele já age, ele já habita em cada um de nós. Se não fosse assim, você não estaria aqui. Mas nenhum de nós já alcançamos, já compreendemos plenamente esse mistério. Podemos usufruir de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, mas estão à nossa disposição. E o Senhor diz: eu dou de beber para quem tem sede. Eu dou de comer para quem tem fome. Você tem fome e sede da sabedoria e do conhecimento, dos tesouros de Deus? Você tem fome e sede disso? Ele vai dar. Ele não vai recusar. Mas se eu não tenho sede, se eu não tenho fome, se eu estou satisfeito em fazer um lanchinho, de comer qualquer bobagemzinha que tiver aí para mim, tá bom? É isso que eu vou ter. Mas quando eu tenho fome, quando eu tenho apetite, quando eu tenho sede, tem uma mesa gigante de tudo que é bom e perfeito, para que possamos crescer na sabedoria, no conhecimento, no entendimento, e fortes e saudáveis. Aí depende da fome e da sede de cada um. Está ruim de apetite? Não sente sede pelas coisas de Deus? Uma pregação com mais de 45 minutos já te deixa cansado, enfatuado, com sono, doido para ir embora, assistir algum filmezinho na Netflix. Está com problema aí. Fome e sede das coisas de Deus. Estão ocultos em Cristo. Versículo 4. Assim digo, por que nós precisamos compreender plenamente o mistério de Deus, termos acesso aos tesouros da sabedoria e do conhecimento? Por quê? Para quê? Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falácios. A pessoa simplória, simples, que não conhece as coisas de Deus, ela ouve alguém falar com raciocínios falácios, enganosos. Raciocínios que, humanamente falando, fazem sentido. É verdade, o que você está falando é verdade. Mas sabe por que ele aceita como verdade?
Porque ele não conhece a verdade. Não conhece. E aí qualquer bobagem que falam para ele, ele acredita. Então Paulo tem orado para que eles possam compreender plenamente o mistério de Deus em Cristo, os tesouros da sabedoria e do conhecimento, para que não sejam enganados. Porque virão, Jesus falou, virão muitos enganadores, falsos mestres, falsos cristos, falsos pastores. Como não ser enganado? Conhecendo a verdade. Mas queremos as verdades prontas. Por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que orar? Não, os pastores fazem isso. No domingo eles vão pregar, eu vou ouvir e tá bom. Não é suficiente. Não é. Para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, raciocínios enganadores. Ah, não, mas o diabo não me engana, não. Não. Parabéns para você. Que se Deus não tiver misericórdia de nós, vai enganar e enganar fácil. Jesus estava, quando Jesus foi tentado por Satanás, onde que Jesus estava? Estava no campo de futebol? Estava na esquina batendo papo com os amigos? Estava cuidando de coisas seculares? Não, ele estava no meio de oração e jejum. Ele buscou a Deus no deserto. Ele saiu, foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto, para fugir das multidões, ficar a sós com Deus, em oração e jejum. Satanás atrevidamente foi lá para tentar Jesus, lançar dúvidas no coração de Jesus com relação à filiação. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, por que você está passando por isso? Por que dessa enfermidade? Por que desse desemprego? Por que desse problema? Você não é filho de Deus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Aleluia. Mas ele não se deu por satisfeito. Ele citou a palavra. Então agora eu vou citar a palavra também. Mas está escrito. Aí transportou Jesus para o alto do templo e disse: lança-te daqui, porque está escrito, está escrito. Aos teus anjos dará ordens para te proteger, que não caia, não tropece em alguma pedra. Aí Jesus vai para a palavra. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Você já foi tentado pela palavra a fazer algo errado? Você já foi tentado por Satanás, usando a palavra, a fazer algo? A fazer um desafio. Os falsos pastores adoram isso. Desafios. Distorcem a palavra. Mas por que isso acontece? Porque lhes falta o conhecimento, lhes falta a sabedoria, lhes falta o entendimento e se deixam enganar. Versículo 5. Pois embora ausente, eu não estou aí com vocês, estou ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando da vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo.
Eles tinham uma fé firme em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Vivei de acordo com aquilo que vocês receberam dele. Nele, em Cristo, radicados, enraizados, com raízes firmes, sólidas, saudáveis e edificados. Quanto mais alto um prédio, mais profunda tem que ser a fundição. Os vergalhões, o concreto, é todo diferenciado. O quanto você quer crescer? Quanto mais crescemos, mais profundidade tem que ter o fundamento. Nele, em Cristo, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Versículo 8. Cuidado. Cuidado. Você não faz assim com seus filhos? Cuidado por onde você anda, com quem você fala, com as amizades, com a internet. Cuidado. Cuidado com o que você vai ouvir na sala de aula dos seus professores, na faculdade. Cuidado com os colegas de trabalho. Cuidado. Paulo está fazendo aqui. Cuidado, que ninguém vos venha enredar, jogar uma rede, lhes prender como faz com os peixes, com as aves. Que ninguém vos venha enredar, pegá-los em armadilhas. Com o quê? Com sua filosofia, com a sua sabedoria e vãs sutilezas. Com o crente, o diabo não vem assim de maneira, ele vem com sutileza, com falsas doutrinas, falsos ensinos, filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Fuja disso. Conforme os rudimentos, as coisas do mundo, e não segundo Cristo. Precisamos, se queremos viver um novo ano, uma nova história, uma nova vida, amanhã, semana que vem, ano que vem, nós temos que ter cuidado. Não nos deixarmos guiar pelas filosofias, vãs sutilezas deste mundo, mas segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele nós temos tudo, não nos falta nada. Quer conhecimento? Busque a Deus. Também nele, em Cristo, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é o cabeça de todos os príncipes e poderes nos céus e na terra. Ele é o cabeça, ele é a autoridade. Nele também, em Cristo também, fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas. Não é resultado do trabalho humano, do esforço humano, da sabedoria humana, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, que é feita no coração. Tendo sido sepultados, vocês morreram para o mundo, foram sepultados, juntamente com Cristo, no batismo. No qual, igualmente, no batismo, da mesma forma, igualmente, fostes ressuscitados. Mediante o quê? A fé no poder de Deus que o ressuscitou, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos.
pela fé no mesmo Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, eu creio que Deus me ressuscitou. Eu era espiritualmente morto, mas Cristo me ressuscitou. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, uma carne rebelde, Ele vos deu vida juntamente, Deus vos deu vida juntamente com Ele, Cristo Jesus, perdoando todos os nossos delitos. E se essa revelação de que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e Deus Pai nos deu vida em Cristo Jesus, nos ressuscitando dentre os mortos, se isso não é razão suficiente para você glorificar a Deus, eu não sei o que vai ser. O que você precisa, se isso não é suficiente. Lembrando que juntamente com isso, com a adoção que recebemos, vem todas as bênçãos de Deus Pai sobre a nossa vida. Mas para isso precisamos crer, confiar, buscar, desejar, ansiar, buscar, pensar nas coisas que são lá do alto.